É com muita alegria que iremos pensar juntos, pois é assim que pensamos, enquanto professores e pesquisadores de universidades públicas. Mas, inicialmente, eu quero manifestar uma honra poder compor essa mesa ao lado de gigantes, já que na mesa inicial foi dito que muitas vezes precisamos. Então, é uma honra estar aqui ao lado do professor Guilherme e da professora Laura, que já irei apresentar. Mas, antes disso, quero dizer um pouco de onde falo. Sou professora Ana Abreu, da Universidade Federal de Alfenas. Há 20 anos, então, a Unifal existe, organiza, realiza, resiste, enfrenta. E destes 20 anos, eu estou há 17 anos na universidade, o que muito me honra também. Quero cumprimentar aqui a organização do evento, na pessoa da Gisele e na pessoa do professor Ítalo, não sei se ele está aqui. Não tem problema, porque a filha está e a esposa também. E o que eu farei agora é algo público. Eu tenho uma grande parceria na presença do Ítalo na universidade, porque eu morava e trabalhava em Jacareí, interior de São Paulo, e passei no concurso e vim para cá. E eu era diretora da escola da filha do Ítalo, e ela veio me visitar em Alfenas. E, no meio do churrasco, ela disse: Ana, se meu pai viesse para cá, adorei aqui. E aí eu falei: vou ficar de olho em concurso, né? E, quando tiver, eu aviso. E o Ítalo fez o concurso, e as coisas aconteceram de maneira linda, né? Então, na pessoa do Ítalo, eu quero dizer que, para acontecer um evento, tem muitas ações difíceis, muita dedicação. E, na pessoa do Ítalo, porque ele representa isso, a pessoa elegante, amorosa e dedicada que ele é, e o quanto ele, em tudo que ele faz, e eu tenho o prazer de participar algumas vezes dessas ações, ele potencializa a todos que estão ao redor. E isso é uma característica nobre, que eu falo publicamente, porque o Ítalo, certamente abraçado a outras pessoas, ele contribuiu muito para a concretização desta ação amorosa, revolucionária e de resistência nos tempos que estamos hoje. Então, na pessoa do Ítalo, eu cumprimento todos que estão aqui. Dia do Trabalhador, Dia da Trabalhadora, um dia importante para pensarmos em tantas questões políticas, sociais, contemporâneas, que nos abraçam num movimento extremamente rápido, onde a tecnologia nos invade, mas é importante falarmos, pensarmos de onde estamos e como queremos continuar essa caminhada de trabalhadores e de trabalhadoras. Então, Ítalo, fica aqui meu agradecimento a você, e que tenho certeza que ecoa com muitas pessoas que têm a honra de trabalhar com você. Bom, a nossa mesa, que tem o título de Narrativas Docente, a construção de diálogos críticos e emancipatórios, é uma proposta de pensarmos juntos a pesquisa educacional por meio das narrativas. Hoje, as narrativas, elas tomam de maneira encorpada, robusta, crítica, o universo de pensarmos não só a formação de professores, mas estaremos aqui focando a formação de professores, e é também um olhar de uma pesquisa não positivista, uma pesquisa que não se enquadra, que não se empacota, uma pesquisa que traz, por meio das narrativas, a subjetividade, o aspecto histórico, social, plural e singular na constituição dos profissionais da educação, sejam eles professores, gestores, e o quanto isso é complexo, né? Se pegarmos pesquisas positivistas ou só quantitativas, o mais importante é o número de pessoas investigadas. Então, se olha lá, 1000 pessoas foram investigadas, foram pesquisadas, né? E a narrativa, ela é muito complexa, porque participante nos dá um movimento de aprofundamento extremamente complexo, difícil e que exige muito dos pesquisadores.
Então, falar de narrativas é falar de autorias. E falar de autoria é um exercício muito complexo, muito difícil. Principalmente na educação, onde reproduzimos pacotes, onde não somos convidados para pensar a educação. Vamos lembrar de Bell Hooks, que nos diz que o primeiro movimento e a primeira grande importância da escola é fazer com que o outro pense. Mas não é fazer com que o outro pense a partir de quem está ensinando. É fazer com que o outro pense a partir dele, do processo próprio, dando voz a isso. Não é? Então, teremos uma mesa de peso, e aí eu vou iniciar, né, apresentando os nossos convidados. Primeiramente, apresento a querida professora e pesquisadora Laura Noemi Chalub, professora associada junto ao Departamento de Educação da Universidade Estadual Paulista, no campus de Rio Claro. É professora para o ensino primário, licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, mestre e doutora em Educação pela Faculdade Estadual de Campinas, Unicamp, desenvolveu seu pós-doutorado na UFSCar, Federal de São Carlos, e é livre docente em pesquisas educacionais e do cotidiano escolar. Atualmente, professora Laura é coordenadora do programa de pós-graduação em educação e foi coordenadora do curso de licenciatura plena em pedagogia e também vice-coordenadora do curso de licenciatura plena em pedagogia. É líder ou coordenadora do Grupo de Estudos Escola, Formação e Alteridade, e desenvolve diferentes visitas técnicas na Universidade de Barcelona, na Universidade de Bicocca, na Itália, na Universidade de Cuyo, na Argentina, e a Universidade do Minho, em Portugal. É membro também do corpo editorial da revista Educação, Teoria e Prática, e tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: formação inicial e continuada de professores, parceria escola-universidade, cotidiano escolar, trabalho coletivo, prática de escrita e pesquisa narrativa. Eu não os consultei, mas apresento os dois ou apresento... Posso apresentar, então? Aproveito para apresentar o querido professor Guilherme, que estará, no segundo momento, também trazendo reflexões para nós. Então, o professor Guilherme Duval Toledo Prado é professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenador do GPEC, Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Continuada e participante do Zonosoutres, Círculo de Estudos Narrativos em Educação, graduado em Pedagogia, mestre em Metodologia de Ensino e doutor em Linguística Aplicada, Ensino e Aprendizagem de Língua Materna, obtidos na Universidade Estadual de Campinas, é livre docente em Educação Escolar, professor titular em Educação Escolar e realizou seu pós-doutoramento pelo Departamento de Didática e Tecnologia Educativa na Universidade de Aveiro, em Portugal, sob a supervisão da queridíssima doutora Idália Sá Chaves. Com experiências na área... Isso pesa no currículo, hein? Com experiências na área educação, ênfase na prática de ensino e estágio supervisionado nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como consultoria e assessoria a projetos educativos centrados na escola. Então, agora nós vamos organizar a mesa em que a professora Laura fará sua apresentação, o professor Guilherme fará a sua apresentação e, após as apresentações, faremos um grande diálogo com questões, afirmações, indagações de todos vocês que estão presentes, que eu acho que é o grande momento, né, o momento em que vocês podem também exercitar a autoria. Então, muito obrigada, professora Laura, muito obrigada. Quero aqui, estou vendo, né, a gente teve uma mesa com políticos e representantes institucionais, e aí eu, como uma boa feminista, quero aqui também deixar a minha saudação à assessora da deputada Dandara, ex-aluna, e que muito orgulha também a Universidade Federal de Alfenas, Marina Gice, pela presença feminina, militante, de muito trabalho. Muito obrigada, Mariana, por sua presença. Então, agora iniciaremos o diálogo. Muito obrigada. Bom, bom dia a todos, a todas aqui presentes. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, compartilhando com a Ana, com o Guilherme a mesa. Agradecer ao professor Ítalo por todos os encaminhamentos para estar
para que seja possível estarmos aqui hoje. Eu fiz uma apresentação, né? Com a Ana combinamos aproximadamente 30 minutos, só que a mesa anterior foi bem instigante, né? Então, às vezes, eu vou entrar com algumas questões que pulularam na mesa anterior, porque realmente foi importante ter ouvido a todos os presentes, né? Bom, eu sou Laura, eu sou argentina, como o Ítalo falou pelo sotaque, vocês já descobriram. Eu vou também fazer uma breve apresentação de minha formação e de como eu vou organizar a fala de hoje, né, para compartilhar com vocês. Eu devo passar, né? Você quer passar? Bom, eu sou professora para ensinança primária e licenciada em Ciências da Educação e nesse momento eu queria destacar que na licenciatura, primeiro, antes, porque senão eu vou avançar muito rápido e vou me perder. A mesa, né, narrativas docentes, tem o título da nossa mesa é Narrativas Docentes, Diálogos Críticos e Emancipatórios. Então, quando a Ana me convidou e perguntou sobre a temática que eu iria abordar, eu falei que não iria tratar da pesquisa narrativa, que é uma temática que o grupo de pesquisa trabalha, discute, e sim uma questão que me instiga muito enquanto professora universitária. De que forma, enquanto professores na universidade, criamos condições para que essas narrativas, sejam orais ou escritas, aconteçam, né, no contexto escolar. Então, é por aí que eu vou caminhar. Então, em função disso, eu vou mostrar de que forma essa escrita ou essa oralidade foi aparecendo na minha própria formação. Em um primeiro momento, aparece na licenciatura em Ciências da Educação, quando na disciplina de Didática 2, semanalmente, 2 pessoas eram responsáveis por fazer o registro do que acontecia na aula e na semana seguinte, posteriormente, eram lidos para todo mundo, mostrando assim a diferença de olhares que aparecia a partir daqueles registros. Eu faço mestrado, doutorado, aliás, o Guilherme foi meu orientador, né? E também com ele, né? Eu fiz um estágio com ele e também eu escrevi os registros do que acontecia semanalmente nas aulas que ele ministrava. Aí, a partir dessa minha experiência com a escrita, quando eu entro na Unesp, eu não vou abrir mão dessas práticas de escrita, né? Então, tanto nas licenciaturas que tem na Unesp, seja da pedagogia, matemática, geografia, como na pós-graduação, a prática de escrita existe, seja a partir de um caderno individual, de um caderno coletivo, de uma troca de cadernos, de cartas, de memoriais. Eu queria deixar assim, tem uma dissertação da Bruna Baptistella, que eu orientei, que fez uma pesquisa para compreender o que se escreve na universidade, ainda que a Ana tenha falado que não, colocando a questão do positivismo, foi uma pesquisa que teve 8 sujeitos, as conclusões nas quais a Bruna chega é que o processo formativo na universidade não potencializa o que ela chamou de escritas experienciais, e sim potencializa escritas acadêmicas. E que, além disso, existem escritas marginais, que são aquelas escritas que, quando no momento da sala de aula o professor fala que não é para comentar, então você escreve lá no final do caderninho uma frase e mostra para a colega, né? E você conversa com a colega assim que o professor saiba. Então, estamos chamando isso como escritas marginais. Então, nos cursos de extensão, porque eu tenho uma entrada importante na rede de ensino, com projetos de extensão e cursos com as professoras, também tenho a prática de escrita.
a prática da escrita como espaço de olhar para como reflexão e também como um processo de desenvolvimento profissional, né? Bom, isso para, em princípio, dar um contexto sobre o que eu queria falar. Bom, ainda que eu hoje vou me dedicar com vocês a olhar o que um professor, enquanto professor, escritor e tecelã, que depois eu vou explicar, tente fazer para potencializar essa oralidade e essa escrita na sala de aula, eu, no GREFA, Grupo de Estudos Escola, Formação e Alteridade, temos como perspectiva teórico-metodológica a pesquisa narrativa. Eu vou deixar com a Ana o livro que é de 2020, mas vocês encontram online, que foi a primeira produção que fez o grupo em relação ao que pensamos e o que fazemos, e se intitula Modos de Fazer Pesquisa Narrativa, Aproximando Vida e Cultura. O que a nossa concepção está sustentada na perspectiva metodológica das ciências humanas, pautada na concepção bakhtiniana de fazer ciência, e aí estou articulando com a fala novamente da Ana, quando pensamos numa ciência do singular, no qual não procuramos verdades absolutas, e sim a verdade que surge do acontecimento, né, do cotidiano. E tem ancoragem no pensador Walter Benjamin, que depois eu vou retomar ele por outras questões, e também com Carlo Ginzburg, mas pensando no Ginzburg enquanto uma inspiração, quando ele nos mostra uma perspectiva de olhar para a produção dos dados, procurando pistas, sinais, detalhes, a partir dos quais podemos ampliar a compreensão daquilo que estamos estudando. Mas, como eu já falei, isso fica para outro momento, era só para vocês terem ciência de que lugar estou falando. Bom, esse é meu grupo, o nosso grupo, uma foto tirada o ano passado, e no segundo seminário nas tramas da escola, que acontece a cada 2 anos. É a última foto que eu tenho com maior quantidade de pessoas. Aqui está presente a Cássia, e está presente lá atrás a Heloísa, que naquele momento não estava no grupo, mas agora está aqui presente. Bom, quando eu vou falar do lugar do professor, eu estou pensando numa concepção de formação. Uma concepção de formação que eu consigo enxergar a partir de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi, a partir de um projeto de extensão que durou 5 anos, com graduandos do curso de pedagogia, e a partir do qual eu compreendi a importância de uma formação que tivesse sustentada nessa trilogia, que fosse centralidade na linguagem, oral ou escrita, o reconhecimento dos outros e da coletividade, e o empoderamento através da palavra. Eu não vou me adentrar agora nesse conceito, mas eu acho que no final, quando eu traga uma experiência compartilhada com uma discente numa turma da pedagogia, vocês vão entender o motivo de eu estar destacando a questão da linguagem, do reconhecimento do outro, da alteridade e dos outros dentro do contexto escolar, e do empoderamento a partir da palavra. Tá? Bom, como eu falei, estou falando hoje do lugar de professora da universidade que teve a possibilidade de compartilhar experiências com outra docente, que é Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo. Ela está aposentada no momento, mas foi com ela que compartilhamos. Isso eu não ia comentar, só que a mesa anterior enfatizaram a importância das artes. E eu e Maria Rosa, na época, tínhamos a proposta de uma disciplina que se chama Didática, Práticas Culturais e Práticas Pedagógicas, na qual entram, claro, as artes. Entrava a literatura, entravam as imagens, entravam os filmes, os curtas, mostrando de que forma
essas linguagens permitem ampliar o olhar e o nosso horizonte em relação a aqueles acontecimentos que estamos vivenciando, além, claro, de como vocês falaram, de trazer essa fruição e esse prazer. Aliás, eu queria, já que estou comentando, vou ter tempo, né? A Susan Sontag, coloca aí, a Susan Sontag, um dos livros dela fala que de que forma nós temos ficado inertes perante aquilo que acontece e mostra de que forma as imagens e com as imagens e a leitura das imagens pode possibilitar que enquanto sujeitos consigamos voltar a nos comover perante os fatos que acontecem, né? Então, não naturalizar algumas situações e essas imagens e essa literatura talvez nos permitam volver a comover-nos perante o que sucede no mundo, já que também foi uma questão tratada anteriormente. Bom, e o que fomos eu e Maria Rosa, numa produção, num artigo, fomos definindo. Fomos aprendendo essa potencialidade de uma escrita não acadêmica, ainda que no contexto acadêmico. Uma escrita íntima que possibilita que cada uma diga a sua própria palavra perante o outro e para o outro. Escrita íntima que deixa marcas da subjetividade na impressão do entorno, na palavra, em momentos da vida, também acadêmica. Então, mostrando de que forma tentamos entrar com essas produções escritas, seja no caderno coletivo, seja no caderno individual, seja nas cartas, no registro, na produção escrita que fosse, ter essa dimensão da subjetividade e do compartilhamento da palavra, né? Uma vez que os outros tinham possibilidade de fazer essa leitura. Bom, eu conheci o Contreras, né? E o Contreras é um professor aposentado da Universidade de Barcelona. Vocês devem conhecer ele por o trabalho que fez em relação ao professor coordenador e a autonomia do professor coordenador, mas ele tem se debruçado sobre um conceito que é pedagogia da experiência. Então, ele se questiona de que forma na universidade nós possibilitamos que os futuros professores entrem em relação com o conhecimento a partir da própria vida, né? Sensibilizando para que eles possam estar atentos a outras questões para além daquele conhecimento curricular, digamos assim, e de que forma podemos nos envolver com esse conhecimento curricular a partir de nossa vida, de nossos conhecimentos, de nossa bagagem. E eu queria ler o que ele traz, que fala, me parece... eu vou ter que traduzir. Eu acho especialmente importante a favorecer outros modos de ler e escrever que não são os que normalmente se valorizam academicamente. A escrita da experiência, normalmente escrita narrativa, tem esta virtude de pôr em relação o vivido com o que faz pensar, o sentido com o investimento de captá-lo e expressá-lo, o vivido e pensado com a imaginação a respeito das ações futuras. E eu destaco essa questão porque não é um pensar por pensar, né, como uma fixação, sino que esse pensar que nos leva a uma ação futura e a uma proposição de mudança e de transformação, né? Bom, e a Ana falou da Bell Hooks, né? Eu não sabia que você ia falar da Bell Hooks. Quase. Mas assim, eu queria falar que a Bell Hooks eu conheci há pouco tempo, mas foi um momento muito especial, porque ela foi uma professora negra, morreu há 2 anos, mas uma professora negra que fala de si e fala do que ela fazia, fala das dificuldades que enfrentava enquanto professora, e geralmente
enquanto professores pesquisadores, não? No nosso caso, que nós não vamos na escola para olhar o que os outros fazem, né? E fazer julgamentos, a produção acadêmica, muito raras vezes traz pesquisas que falem da própria vivência do professor pesquisador da universidade. Com isso, quero falar, não sei se eu me expressei bem, mas com a Bell Hooks, eu fiquei bem feliz de ter conhecido ela, porque ela se arriscou a mostrar o que ela fez. E esse movimento você dificilmente encontra na bibliografia que vocês vão procurar, nas dissertações, nas teses. Geralmente você vai encontrar pesquisas que falam dos outros, não de você mesmo enquanto professor da universidade. Então, eu fiquei bem feliz de ter conhecido essa parceira. E não apenas porque ela traz sua própria prática, né, nos seus livros, que ela também foi inspirada em Freire, né? Ela é uma freiriana, além de ter outras perspectivas teóricas do gênero, mas ela nos presenteia com essa frase quando mostra que nós temos muito interesse pelas narrativas dos outros, né? Mas ela se coloca falando de que forma o outro vai ter essa capacidade de se mostrar se eu, enquanto professor, não mostro, né? Não me expresso, não falo de mim. Então, é cumprido, mas eu queria compartilhar com vocês. Os professores que esperam que os alunos partilhem narrativas confessionais, mas não estão eles mesmos dispostos a partilhar as suas, exercem o poder de maneira potencialmente coercitiva. Nas minhas aulas, não quero que os alunos corram nenhum risco que eu mesma não vou correr. Não quero que partilhem nada que eu mesma não partilharia. Quando os professores levam narrativas de sua própria experiência para discussão em sala de aula, elimina-se a possibilidade de actuarem como inquisidores oniscientes e silenciosos. É produtivo, muitas vezes, que os professores sejam os primeiros a correr o risco, ligando as narrativas confessionais às discussões acadêmicas, para mostrar de que modo a experiência pode iluminar, ampliar nossa compreensão do material acadêmico. Mas a maioria dos professores tem de treinar para estarem abertos em sala de aula, estarem totalmente presentes em mente, corpo e espírito. Então, alguém falou que nós, na mesa anterior, que sempre falamos coisas negativas em relação à educação. Eu não estou vindo aqui a julgar, estou vindo aqui para ter uma luz no horizonte, pensando em Freire, no esperançar e nas possibilidades que, enquanto professores universitários, temos, quando também abrimos o corpo, a mente e o espírito para falar de nós e de como esse texto, né, porque nós aqui não estamos abrindo mão da questão teórica, de jeito nenhum. Só que, como agora vamos ver, talvez olhar para a sala de aula desde outra perspectiva, articulando essa experiência nossa junto com esses conhecimentos. Bom, então assim, eu me perguntei uma vez, várias vezes, como fazer esse movimento em sala de aula, né? Numa perspectiva de pensar a aula como a aula numa perspectiva narrativa, a aula no qual alguém tem que tecer, bordar, costurar, alguém que tem que saber descobrir quais são os fios que em determinado momento nós temos que pegar para ir articulando as vozes, né? Claro, pensando em um espaço de sala de aula dialógico, né? No qual todo mundo tem possibilidades de se expressar. Então, como se borda a trama? Estou falando para o professor na universidade, na educação infantil, no ensino fundamental. Eu acho que essa é uma tarefa genuína e que nós temos que apostar no futuro enquanto docentes.
Eu não trouxe aqui, e aqui no Brasil não tem a literatura, mas Vivian Paley é uma professora aposentada de educação infantil, e ela tem trabalhado essa ideia dos fios, e de como olhar para a sala de aula desde uma perspectiva narrativa. Então, eu me perguntei, como se aborda a trama? Como escolher os diferentes fios que se desprendem das narrativas compartilhadas? Como prestar atenção aos relatos? Como procurar neles indícios que sinalizem uma possibilidade de entrelaçamento dos fios que estão despontando na conversa? Quais fios escolher? Onde guardar aqueles fios que em determinado momento podem não ser de interesse para o grupo, ou aqueles fios que dizem de problematizações que naquele tempo o grupo não teria possibilidades para se aprofundar ainda. E aí eu me coloco no lugar de ser professora tecelã, né? Bom, então, até esse momento, eu não sei se consegui, né, ir delineando minha lógica. Eu quis mostrar de que forma me instiga pensar na sala de aula numa perspectiva narrativa, pensando que seja um espaço dialógico, onde todo mundo tenha possibilidade de se expressar sem julgamentos. Nesse momento, e pensando no título da mesa, dos diálogos críticos e emancipatórios, e pensando na importância do docente enquanto tecelã na sala de aula, mas também um docente enquanto narrador, eu trago para compartilhar com vocês um texto, uma síntese, né, de um texto escrito por João Vanderlei Geraldi, que se chama A Linguagem em Paulo Freire, no qual ele vai mostrar de que forma, a partir de sua concepção, acredita que Paulo Freire foi um narrador. E, para isso, ele vai trazer o Walter Benjamin, né, com o texto O Narrador. Ah, não, eu me passei. Espera, eu pensei que eu tinha passado. Então, esperem. Rebobinando. Já vou chegar ao Freire. Quando eu falo na sala de aula, eu falei da experiência de não desconsiderar a questão teórica. Essas três professoras espanholas falam que essa possibilidade de expressar as narrativas orais e escritas precisa ter uma mudança no olhar. Então, vejam, sobre os conteúdos, de contenedor, que é um depósito capaz de encerrar, suprimir, sugestar o movimento dos corpos e mentes, pensar nos conteúdos como continente. Um continente como um território a ser explorado, conhecido e transitado. Então, nesse sentido, não pensar mais nos conteúdos como uma fixação, como uma educação bancária, como falaria Paulo Freire, e sim como um continente no qual nós, junto com os nossos alunos, explorarmos esse conhecimento. E aí, o problematizar o lugar daquele que se propõe a coordenar processos formativos quando se concebe a aula como uma pesquisa narrativa. Então, com isso, eu quero deixar claro que eu não estou abrindo mão do conteúdo, né, do saber e do conhecimento, mas que ele, para que, de fato, as narrativas orais e escritas possam aparecer, nós temos que ubicar o conteúdo em outra plataforma. Bom, eu acho que, em função dos 10 minutos, eu acho que vou passar. Tá. Bom, voltando agora, o que eu queria falar do Freire como narrador, uma perspectiva que assume João Vanderlei Geraldi, ele vai discutir, vai apresentar-nos o texto O Narrador. Walter Benjamin, quando traz o texto narrador, faz uma crítica, né, ao capitalismo, traz uma crítica à falta, a valorização da informação em detrimento da experiência e da importância de resgatar essa experiência. Então, ele fala que são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente. E quando se pede num grupo alguém para narrar, alguém fica
com embaraço. É como se estivéssemos privados de uma faculdade. E aí, a partir dessa concepção do Benjamin, o Vanderlei Geraldi vai mostrar de que forma o Paulo Freire foi um narrador, e ele vai falar, de Freire fala um narrador gostoso de ouvir, que se voltava para suas experiências e dela extraía as considerações que ia tecendo como invento e limpidez cativantes. É deste Paulo Freire que se pode dizer que foi um narrador que retirou da experiência a reflexão teórica que nos apresenta como conselhos. E na perspectiva teórica de Walter Benjamin, quando fala em conselhos, são sugestões, mas são questões que vão ter uma continuidade na história, né? Então, essa continuidade na história tem a ver com perceber que perante uma situação limite, né, pela qual Paulo Freire passou, seja no exílio, seja junto com os camponeses, essa situação limite implicou na conscientização da situação. Mas não basta com chegar na conscientização da situação. É importante ir além disso. E para isso nós temos que produzir e promover determinadas ações, né? Aí o Benjamin vai falar de duas personagens, que são o camponês e o marineiro, mostrando de que forma essas duas figuras, elas de fato eram narradores. E nos coloca numa situação para ver de que forma Freire também era o camponês ou marinheiro, dependendo do lugar onde ele estava. Paulo Freire, segundo Geraldi, poderia ter sido camponês e marineiro, e aí ele fala das experiências do Ceci e do Angicos, do exílio, da experiência com a África, né, onde traz a cultura, o corpo, os gingados daquela cultura. Eu queria finalizar aqui essa parte na qual eu tento mostrar, junto com Vanderlei Geraldi, a importância do Paulo Freire como narrador, porque isso é uma lição para nós também, né? Para Geraldi, o Freire soube extrair da experiência seus conselhos. Seguindo seus próprios conselhos, construiu uma teoria pedagógica. Dela, extraiu uma metodologia de trabalho. E com todos, compartilhou seus achados. Fez isso na forma da valorização da narrativa. Se vocês leem os livros dele, vocês vão ver que é uma escrita oralizada, né? E, para fechar, essa relação que o Geraldi faz com Benjamin e Freire, eu queria destacar isso que eu deixei sublinhado. Se essas hipóteses, se tudo isso que o Geraldi aponta sobre Freire tiver algum significado, será o de extrair mais um ensinamento da obra e vida de Paulo Freire. As verdades são gestadas nos processos de interlocução que tomam um mundo vivido como seu tema para dele extrair o conhecimento de experiência feita. Então, aqui estamos legitimando, valorizando tudo que se faz na universidade, no cotidiano, tudo que se faz na educação básica, né? Na medida que o docente tome consciência da importância que tem a prática da escrita, seja narrativa, seja carta, seja registro, né? Geralmente nas escolas os professores são obrigados a fazer um diário de bordo, mas essa obrigação traz, né, do outro lado um processo formativo. Se aquele que se debruça sobre esse diário de bordo considera essa prática como um processo formativo a partir do qual pode repensar sua prática e sua futura ação e o fazer docente junto com as crianças, que é o foco, né, de nossa educação. Então, só... fala. Não, espera.
Então, resgatando esses processos de interlocução e diálogo, né? E aí, como falta pouco, eu quero finalizar, mas eu vou ler aqui. Não vou ler de aí, espera. Eu não sei se di conta de falar das narrativas docentes, diálogos críticos e emancipatórios, mas a ideia foi pensar quais são as práticas na universidade que favorecem a formação de um futuro professor que entenda a importância da prática da escrita, né? Porque hoje ainda nós vemos as dificuldades que enfrentam os professores em exercício com essa prática da escrita, e quem formou esses professores fomos nós na universidade, né? Isso tem que ser dito. Então, de que forma nós, de fato, estamos potencializando que esses futuros docentes saibam da relevância que tem as suas escritas para conhecer sua própria prática, conhecer o que se passa nesse contexto e, ao final, fazer parte da história da educação, porque esses registros fazem parte da educação. E, em um segundo momento, mostrar... eu estou falando isso por quê? Porque sabemos da desvalorização que ainda tem as nossas pesquisas, pesquisa narrativa, metodologia de pesquisa, pesquisa autobiográfica e outros nomes, a desvalorização que tem no meio acadêmico esse tipo de pesquisas, né? Como se apenas fora contação de histórias. E aqui estamos enfatizando a relevância que tem essa escrita como forma de conhecer o que se faz na educação, na escola, na universidade. E legitimando aqui o Paulo Freire, que trouxe nas suas escritas a oralidade, e considerar ele trazer de que forma, a partir de sua experiência no exílio, em Angicos, não sei se em todos os lugares que ele percorreu, de que forma sua própria experiência foi materializada em livros que até o dia de hoje nos inspiram para pensar numa educação transformadora. Bom, eu quero agora ler... Tenho 5 minutos. 3 minutos. Ok. Numa disciplina, da disciplina de didática, práticas culturais e pedagógicas, 2 vezes inventamos com o grupo o caderninho compartilhado. Cada um tinha seu caderninho, eu escrevia, na semana seguinte deixava na mesa e esse caderninho era pego por outra pessoa. E essa pessoa lia o que eu escrevia, ele escrevia no meu caderninho, na semana seguinte voltava, eu, dona, pegava, escrevia e assim ia e continuando. Aconteceu em 2014 que a turma que eu tinha tido em 2011 e que tinha um caderninho em 2011, eles vêm, alguns deles fazem a disciplina comigo em 2014. Em 2011, eu conheci a Camila. Eu estou falando Camila, nome dela, porque ela autorizou, tem um artigo no qual está a carta dela. A Camila não falava, sentava na frente, nunca falava, mas a escrita dela era impressionante, enquanto profundidade, densidade, discussões. Mas ela não falava nem na aula, nem fora da aula. Aconteceu que em 2014, quando as pessoas começam a ler o que ela escrevia, as pessoas ficaram impressionadas, né, de poder ter contato com uma Camila que ao longo de 4 anos não tinham conhecido. E deu que no anteúltimo dia, quem pegou, porque eu também tinha meu caderninho, quem pega o caderninho dela fui eu. Aí eu fiquei admirada com as falas das colegas em relação ao que pensavam sobre ela, e eu coloquei um desafio para ela, já que ela ainda não falava. Falei, te desafio para você escrever e compartilhar com todo o grupo uma carta para o final da disciplina. E é isso que eu vou ler aqui. A Camila chamou de silêncio. Silenciar, calar e esconder. Para algumas pessoas, esses 3 verbos não são significativos quando são ditos de maneira isolada. Entretanto, significam muito para algumas pessoas.
Eles têm grande espaço na vida delas e são os causadores de muitas angústias e aflições. Eles fazem com que as pessoas percam a oportunidade de conhecer pessoas, de refletir de uma maneira significativa e de aprender. Algumas pessoas ouvirão isso e falarão que mudar é algo fácil e que é simplesmente começar a falar, a se expor. Mas será realmente fácil? Fatores que estão enraizados dentro de você durante grande parte da sua vida poderão mudar como em um passe de mágica. Sinceramente, não é algo fácil. Só quem vive assim pode entender como é difícil participar de uma discussão quando se tem medo de ser julgado, de virar chacota. Sei que não podemos viver submetidos ao que as pessoas acham, mas é bem difícil simplesmente ignorá-las a ser quem somos. Mas será que a fala é a única maneira de você se expor? Tenho aprendido nessa disciplina que não. Posso dizer que aprendi isso com o caderninho. Pude notar que pessoas descontraídas para a fala não necessariamente conseguem colocar no papel o que sentem, o que pensam. Ou seja, cada um tem a sua forma de demonstrar o que sabe. Dessa forma, o caderninho virou para mim o modo de poder ser eu mesma. Na hora que estava escrevendo no caderno durante esses últimos meses, esquecia-me de pensar que outras pessoas iriam ler. Apenas escrevia minhas angústias, refletia sobre os assuntos estudados em sala. Era um momento especial, no qual não pensava que poderia ser julgada por alguém. Entretanto, quando a deixava na mesa e observava quem seria o próximo a pegar meu caderno, aí sim começava a pensar sobre como a pessoa receberia tudo o que eu havia escrito. Posso dizer que ficava aflita ao recebê-lo de volta. Mas quando o abria, me sentia querida ao ver os inúmeros comentários dando força, sugestões. Era um alívio. Posso dizer que comecei a conhecer algumas pessoas pelo caderno e sinto que elas também passaram a me conhecer melhor, pena que isso seja no 4º ano. Sentirei muitas saudades do caderninho, porque era um momento de troca, de refletir, de conhecer, de falar e de me reconhecer como alguém que sabe alguma coisa, que pode contribuir com a discussão de algum assunto, visto que o silêncio faz com que eu duvide da minha capacidade e do meu entendimento. Outra contribuição do caderno foi que com ele a professora conseguiu me enxergar desde o 1º ano como eu nunca imaginei que algum professor universitário enxergaria. Pensei que seria invisível por não dominar a fala. Entretanto, ela conseguiu me enxergar diante de 45 alunos. Bom, acredito que nunca na minha vida nenhum professor me enxergou dessa maneira, visto que todos adoravam meu silêncio. Silêncio é sinal de aluno bom, aluno comportado, aluno inteligente. Pobre dos meus professores que acreditavam nisso. Infelizmente, eles não sabem o mal que me causaram, não estimulando a minha fala. Entretanto, acredito que isso se tornou um bom exemplo para que eu busque a fala de todos os meus alunos. Continua, final, mas eu queria finalizar a nossa conversa com essa fala da Camila, que eu considero que é muito potente, para repensar o que nós fazemos enquanto professores na sala de aula. E saber que nós temos possibilidade, sim, de transformar, ainda que seja nos pequenos mundos pelos quais passamos. Então, agradeço a todos pela escuta e obrigada, Ana e Guilherme. Muitas reflexões, mas não faremos os comentários agora. Vamos ouvir o professor Guilherme e depois faremos, então, um diálogo. Bom, bom dia a todas as pessoas, né? Realmente um prazer estar aqui. Queria saudar, em nome da professora Ana Abreu, né, a realização desse congresso, junto com a Flipossos, né, que eu acho que é realmente, né, como disse o deputado, uma articulação muito importante entre a educação e a literatura. E também o professor Ítalo comentou isso, né? Acho que essa dimensão do trabalho pedagógico, do cotidiano da escola e mesmo na universidade, quando associado com a literatura e com as artes, ele potencializa a construção de uma cultura emancipatória muito mais digna, porque é uma cultura que dialoga com o mais humano que a gente tem,
que somos cada um de nós e cada uma de nós. Tá bom? Queria, então, né, começar a minha conversa com vocês falando um pouquinho, primeiro, né, desse lugar, né, que eu acho que a professora Laura começou, né, a professora Ana também, que é o da universidade. Então, eu sou também professor de formação, fiz pedagogia, tive o privilégio de ser também, como a Laura, professor da escola básica, né, naqueles anos que trabalhava com as séries, né, um pouquinho tempo atrás. E depois, porque tive uma formação associada à construção da pesquisa, pude, né, no meu campo profissional, enquanto professor da escola básica, construir uma reflexão sobre o meu trabalho, né? Então, eu fiz pesquisa sobre a minha própria prática. Então, desde a década de 90, nesse diálogo é que eu tive assim, o privilégio de ter esse encontro, né, com esses dois autores, né, proporcionado por uma querida professora, chamada, coincidentemente, Corinta Geraldi, né, esposa do professor João Vanderlei Geraldi, mas, mais do que esposa, uma grande professora que nos incentivava, enquanto estudantes, a inquirir, perguntar sobre o nosso próprio processo de formação, enquanto professor, no meu caso, que estava se formando. Então, essa coisa de fazer perguntas, né, nesse processo é o mais importante. E aí esse modo de construir ciência e construir profissão, fazendo perguntas sobre a própria formação e o próprio trabalho, é que foi me constituindo como pesquisador em educação e, felizmente, né, como também eu tive o privilégio de ter o diálogo com uma querida professora chamada Sarita Moisés, que me incentivou a contar como eu estava me formando, como eu estava refletindo, né, sobre as coisas que eu estava aprendendo enquanto estudante e também as coisas, a partir das perguntas, que eu estava aprendendo enquanto professor. Esse modo de trabalho, de contar o que eu estava fazendo, foi me constituindo como pesquisador também. Então, eu tive o privilégio, né, desde a década de 90, no encontro com a narrativa, a construir conhecimentos narrando, seja na dissertação, seja no doutorado, e, felizmente, como professor na escola, como narrador com as crianças. Então, acho que essa dimensão do trabalho narrativo, eu tive o privilégio, enquanto professor da escola básica, de se constituir, e isso também passou a constituir o meu trabalho, né, no âmbito da Faculdade de Educação da Unicamp, que eu passei a ser professor desde 1995, 96. Então, para vocês saberem como é que isso mexe com a gente, eu vou ler uma narrativa de uma ex-estudante que, enquanto professora, narra o seu cotidiano de trabalho. Diz a Patrícia assim: procurando as atividades xerocadas no armário, perto da estante com os livros, por outra vez suspirei sem saber o que fazer. Joaquim pegou um livrinho e, por fim, perguntou: por que você não lê mais, Pro? Óbvia era a resposta: porque não está dando tempo, Joaquim. E ele: que pena. Eu gosto tanto da historinha, eu quero aprender a ler, para ler a historinha. Segunda-feira, se der tempo, você lê para a gente, Pro? Quando a Patrícia coloca uma narrativa de um cotidiano escolar em que ela se vê premida, porque alguém disse que tem que seguir o currículo, e ouve do estudante, uma criança com 6, 7 anos, lê para mim, e ela escreve sobre isso, narra e compartilha isso com seus colegas, professoras e professores, essa professora passa a ter uma relação diferente com as crianças. A Laura disse que essa relação diferente é o respeito pelo diálogo, algo que para Freire foi muito importante, né? E aí eu quero só sublinhar, né, o que a professora Laura comentou, e aí já que somos high touch, né,
busquei no celular o artigo que a gente escreveu em 2021 com a professora Adriana Alves Fernandes Costa, uma querida professora da Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Francisco Evangelista, professor da Universidade Comunitária Dom Bosco, e eu, a respeito da pródiga produção narrativa do professor Paulo Freire. O artigo chama-se O Direito de Narrar na Obra Freiriana, Memórias, Histórias de Si e dos Outros, tá? Na revista Crítica Educativa, em 2021. E aí, nessa oportunidade, a gente, quero corroborar o que a Laura colocou, porque realmente o professor Paulo Freire foi um exímio narrador, um exímio. Das suas grandes publicações, das suas grandes obras, quase todas, sem exceção, são narrativas, que ele toma do diálogo de si, consigo mesmo, fazendo reflexões, do diálogo de si com os outros, tem excelentes diálogos com diferentes autores e referências, mas, fundamentalmente, o diálogo de si com o mundo, né? Então, a obra freiriana realmente é uma obra que nos inspira enquanto lugar narrativo. Eu percebia que o Cauã tinha alguma dificuldade em gravar as letras cursivas. Pedi para que tudo fosse feito em letra bastão, para que pudesse, de fato, entender o que ele compreendia das palavras. O menino estava no 4º ano do ensino fundamental, já reprovou uma vez o 3º ano, continuava na fase silábico-alfabética de escrita. Não conseguia ler as placas da rua, os escritores das avaliações, tampouco as atividades que eu insistia em enviar para casa. Filho de mãe preocupada, preocupadíssima com seu futuro. Mãe essa que também não sabia ler os anúncios, as comandas, os folhetos. Cauã precisava de mais tempo para mostrar o seu mundo para a escola, as coisas que via, o que fazia para dar conta de tanto que lhe aparecia. Na sala, o menino já não pedia ajuda. Acostumado a virar, se virava. E aí, com essa narrativa, a Patrícia vai começando a perceber que essa criança está se afastando da leitura e da escrita. Mas ela começa a incentivá-lo a ler na sala de aula com outros colegas e, ao mesmo tempo, ela precisava fazer algo que o tocasse. A Laura tem razão. Ela está descobrindo isso agora, né, na reflexão que ela está construindo na universidade. Mas ela não descobriu isso agora. A Laura já sabia disso quando era minha estudante. Ela também registrava. E porque registrava, podia pensar sobre o que registrava. E não é diferente com a Patrícia. Ao escrever isso, a Patrícia tem a sacada de começar a retomar uma atividade num projeto que ela fez enquanto estudante de graduação, que era trocar cartas com os alunos no estágio. Enquanto estagiária, ela propôs para a professora, que também, por acaso, foi nossa professora, e que também trabalha com uma escrita narrativa, a Tamara, a trocar cartas com os estudantes. E ela começa a fazer isso quando estagiária, na disciplina de prática de ensino estágio supervisionado que eu trabalhava como coordenador, que por acaso a Laura também foi minha estagiária na disciplina. E aí o que a Patrícia faz como professora quando ela lê a sua narrativa a respeito desse aluno? Cauã, eu vou mandar uma cartinha para você, na sua casa. Vamos tentar ler aqui para você aprender e você poder ler a carta que você vai receber na sua casa quando eu enviar? O que vocês acham que aconteceu? Cauã morria, começou a querer muito a fazer a leitura. E essa leitura incentivou a professora a escrever uma carta para cada uma dos seus estudantes, a colocá-la no correio para que os estudantes recebessem essa carta. Sabe quando aconteceu isso, gente? Agora, 2017 e 2018. Carta no correio, o professor também escreve. Dá para mandar. E o correio, acredite se quiser, entrega, mesmo a gente usando o celular. Quando a gente tem a oportunidade, então, caros ouvintes, caros audiência, a gente vai percebendo que nesse trabalho com a narrativa, o que importa é a relação do narrador que narra, não só oralmente, porque isso sempre começa na sala de aula, com os alunos que querem aprender a ler e escrever, eles falam muito, mas, fundamentalmente,
no trabalho com uma escrita que faça sentido, porque colhe, recolhe, transforma o oral num escrito narrado. Aquilo que as crianças contaram passa a ser material de trabalho. E é possível, porque eu vou chegar aí naquilo que a professora Laura comentou, de se construir isso em diferentes instâncias narrativas, né? Em diferentes trabalhos narrativos. Mas, na verdade, não era tudo isso que eu queria contar para vocês. Eu queria dizer que, desde 2015, a partir de um livro chamado Metodologia Narrativa de Pesquisa em Educação, uma abordagem, coincidentemente, bakhtiniana, como a Laura apresentou para vocês, nós temos trabalhado, né, mais radicalmente com as narrativas, tanto nas pesquisas em educação, né, na formação de professoras e professoras também. Fundamentalmente, a partir dos aportes do Círculo de Bakhtin e seus comentadores, né, como, por exemplo, o orientador de pós-doc da Laura, que é o professor Valdemir Miotello, né, a gente tem trabalhado, né, e insistido, a partir dos aportes do Círculo de Bakhtin, com a radical presença do outro na constituição, não só do nosso dizer, mas também do dizer com o outro, né? Por isso a insistência no trabalho narrativo, valorizando, né, a partir dos pensamentos e sentimentos que nós mobilizamos na linguagem, o diálogo, a amorosidade, o respeito às diferenças que nos constituem, forte base do pensamento bakhtiniano, mas fundamentalmente, como muito bem e respeitosamente a professora Laura colocou, em diálogo honroso e respeitoso com a perspectiva freiriana, né? E aí, quando a gente conhece, um tempinho atrás, a professora Bell Hooks, mais alegre ficamos, porque ela faz referência a esse mestre contador, Paulo Freire. O trabalho, então, com as narrativas realiza-se sempre, sempre, sempre. Nunca digo sempre, porque sempre, nunca, são palavras que a gente usa pouco. Mas sempre, em narrativas, precisamos usá-las numa comunidade narradora. Né? O Walter Benjamin, como muito bem colocou a Laura, nos auxilia a compreender o que é a constituição dessa comunidade, né? Então, todos os aportes que, de uma certa maneira, a gente compreende, né, nessa perspectiva histórica, vêm do diálogo com o Walter Benjamin e da nossa querida professora Maria Carolina Bovero Galzerani, que delicadamente sempre nos apresentou o Walter Benjamin como esse narrador, né, da história, com esse narrador, né, ele tem um material belíssimo que chama Conversas Radiofônicas, em que o Walter Benjamin, em diálogo radiofônico, narrava, contava histórias para crianças, né? Então, esse livro é muito lindo, e esse livro é que, de uma certa maneira, nos inspirou a esse diálogo com essa comunidade, a entender que, se estamos nos constituindo enquanto pesquisadores, enquanto formadores narradores, a gente precisa também constituir uma comunidade narradora, né, nesse diálogo. E essa comunidade, né, compreendida enquanto narradoras e narradores, partícipes da construção de suas narrativas, compartilhando-as cotidianamente em suas ações de formação e pesquisa, sejam como estudantes, como o próprio, esqueci o nome do Joaquim, né, que contou para a Patrícia o que ele queria no trabalho, na relação com ela, como também com as professoras e os profissionais da educação, né. As narrativas, então, que a gente, no nosso grupo, muito carinhosamente chama narrativas pedagógicas, porque começou com um processo de formação de professoras e professores, começou com um processo de pesquisa em educação, e a gente acha que esse adjetivo pedagógica é muito acolhedor nessa comunidade, por acaso, de professoras e professores, né, que pedagogicamente narram, constituem narrativas, narram o exercício profissional. As narrativas, então, buscam resgatar os acontecimentos nas aulas, nos diferentes espaços educativos, nas diferentes situações, seja para dizer de seus processos de aprendizagem, lê para mim, professora,
que não cabem na linguagem verbal, às vezes, né, porque as outras linguagens também são pródigas, como as fotos, os filmes, os trabalhos pedagógicos dos alunos, seja para contar momentos em que esses registros, né, de avaliações dos alunos não dão conta, até que se configura como método de produção de dados e textos de análise em investigações científicas narrativas. Então, a gente tem usado essa palavra como narrativas pedagógicas. Todo esse material produzido pelas professoras e professores e profissionais de educação e todos os materiais que, porventura, nós, enquanto pesquisadores narrativos, também produzimos. Nesse sentido, compreendemos as narrativas tanto como materialidade de pesquisa, que dão a ver o cotidiano da escola, né, quanto como metodologia de pesquisa em educação, de modo a produzir conhecimentos da prática, qualquer que seja ela. A Laura aqui apresentou uma prática pedagógica universitária, mas a Patrícia, nesse texto que eu fiz referência para vocês, apresentou isso numa prática pedagógica dos anos iniciais. Tanto de modo a produzir conhecimento, tanto no ato de pesquisar, quanto no ato de formar, mas fundamentalmente narrando e, ao narrar, pesquisar o narrar e formar pelo narrar. Assim, o narrar e a experiência da professora pode refletir, né, pode refletir sobre ela, interpretando-a, vislumbrando, então, possíveis ações futuras, como apresentei aqui para vocês como a Patrícia, e assim, fundamentalmente, produzindo conhecimento docente, produzindo conhecimento da reflexão da prática pedagógica, não só na sala de aula, na escola básica, mas, como a Laura apresentou, também na sala de aula, na universidade. Mas, lembrem-se, tudo isso a gente faz numa comunidade. E aí, o nosso grupo de estudos e pesquisas, o GPEC, né, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Continuada, a partir dessa ideia do trabalho da comunidade narradora, vai construindo possibilidades com que a narrativa, que seja central, sejam elas orais ou escritas, passam a constituir os diferentes modos de trabalho educativo e pedagógico que nós, na universidade, em função do locus da nossa produção, a gente acaba fazendo, não só narrativas orais escritas, mas também a partir de imagens, figuras e filmes, outras linguagens artísticas. De tanto narrar e essas narrativas serem produzidas, a gente vai procurando nessas comunidades narradoras adequar o trabalho conforme elas vão aparecendo. Então, um dos primeiros modos de trabalho com as narrativas que nós fomos construindo foi decorrente de um trabalho que a professora Corinta Geraldi fazia, que era um grupo de estudos e pesquisas das ações cotidianas, que num primeiro momento era no sábado, depois passou a ser na quinta, passou na segunda, e já faz um tempinho que passa a ser na terça, né? E aí, por que isso acontece nas terças-feiras, quinzenalmente, com início em todo o semestre letivo, né? Seja no mês de fevereiro ou no mês de agosto, sempre dando início, o grupo de terça do GPEC, então, se constitui como esse espaço em que professoras e profissionais da educação realizam, né, a partir das narrativas que trazem dos cotidianos, um processo de construção reflexiva. Mas não só. A partir do grupo de terça, outras professoras que também participam desse grupo começam a se interessar mais por uma conversa sobre alfabetização. E olha que coincidência, foi a Patrícia e a Vanessa, ex-estudantes de graduação, que, ao iniciarem o ciclo de vida profissional, solicitam ao grupo de terça um espaço mais específico para uma discussão em alfabetização. De tanto que elas começam a demandar, o grupo de terça continua, beleza, tenho mais só umas 4 páginas, mas dá tempo. O grupo de terça continua e forma o Grupad, que é o grupo de alfabetização em diálogo que acontece às terças-feiras à noite. Então, elas se reuniam no grupo de terça à tarde e ficavam à noite para discutir a alfabetização. E assim a gente constituiu o GRUBAC, que é o grupo de estudos bakhtinianos, o coletivo frenetiano, que é o grupo de estudos em Frenet, o grupo História, Memória e Sensibilidades, que é o grupo de estudos sustentados em Walter Benjamin, na professora
Carolina Bovério Galzerani, né, trabalha com os estudos, né, na perspectiva do Walter Benjamin. O grupo interinstitucional Polifonia, que é um grupo que a professora Inês Bragança coordena, e começou na UERJ, na Faculdade de Formação de Professores na UERJ de São Gonçalo, e depois, como ela começou a trabalhar na Unicamp, ela fez esse diálogo, então esse grupo também continua, e o Nós ao Três, que é o Círculo Narrativo de Estudos em Educação. Nesse intenso diálogo narrativo desses diferentes grupos, a gente foi construindo algumas elaborações. No âmbito da formação, rodas de conversa para o estabelecimento de uma temática a ser tratada pelo coletivo. A emergência de narrativas singulares do cotidiano escolar, construindo, a partir do compartilhamento de narrativas, uma rede de acolhimento e confiança mútua. No compartilhamento de narrativas orais, o convite para a materialização da narrativa, por escrito, em algumas circunstâncias, mas, às vezes, narrativas fílmicas, narrativas imagéticas, também tem acontecido, com sentido de retomada, construção de comentários amorosos, né, na perspectiva de aprofundamento e adensamento do narrado, e do exercício sempre coletivo de uma reflexividade narrativa. Narrando novamente o narrado, vamos construindo novas possibilidades e sentidos para as narrativas. E, a partir dos seus múltiplos atravessamentos e compartilhamentos com os outros, que nos constituem, e nos constituem em outros de outros, novos sentidos vão emergindo do narrado. No grupo de terça do GEPEC, então, que é o nascedouro de uma publicação do grupo que chama Pipocas Pedagógicas, da radicalidade do trabalho com as narrativas, textos narrativos produzidos pela professora para a professora, da educadora para o educador, do profissional da educação para o profissional da educação, narrativas do cotidiano do trabalho pedagógico educativo desses profissionais, com personagens dos cotidianos escolares, reveladores de atos éticos, estéticos e cognitivos que possibilitam a produção de novos sentidos para o educativo e para o escolar. Novos sentidos que fazem com que alunos como o Joaquim e o Juan sejam também narradores e construtores do seu próprio processo de alfabetização, com professoras narradoras como a Patrícia e a Vanessa. Para não me delongar nos diferentes grupos que a gente tem constituídos aqui, que fazemos trabalhos diferentes, né, em diferentes perspectivas, eu queria contar que esse movimento narrativo também foi se ampliando. Quando, em 2011, a gente participou de um encontro na bela cidade argentina de Córdoba, nós pudemos sentir a pujança de um movimento de maestros e maestras, educadoras e educadores da América Latina, que não só toma a própria prática como tema de investigação e formação, como também compartilha sistematicamente saberes e conhecimentos construídos em constante movimento circular e coletivo de produção de conhecimentos educacionais, situados circunscritos e emancipatórios numa perspectiva radicalmente dialógica e, acreditem se quiser, freiriana. No Chile, né, professor? No Peru, na Bolívia, na Colômbia e na Argentina. O nosso mestre, Paulo Freire, fez escola. E a gente, nesse encontro, em 2011, começou a entender que, na América Latina, existe uma rede muito própria de educadoras e educadores do cotidiano escolar que se entrelaçam, se entrecruzam e dialogam entre si. E, a partir daí, então, foi formada uma rede de formação docente, narrativas e experiências, a Rede Formad, que, em princípio, estava sediada na Unirio e que hoje conta com a participação de educadoras e educadoras de várias regiões do Brasil. Uma rede que se movimenta pelas narrativas. O último encontro, que foi na bela cidade argentina de Salta, né, porque esse encontro ele anda a América Latina inteira, ela já foi no México, na Colômbia, e em 2027 virá para o Brasil. Tomara que a gente consiga sediá-lo na Universidade Estadual de Campinas, em apoio com a Universidade da Unesp, né, professora Laura, por favor. A gente, então, vai, né, nesse encontro que é chamado Encuentro Ibero-Americano de Coletivos e Redes de Maestros e Maestras, Educadoras e Educadores que hacen investigação e inovação desde a escola e a comunidade para a transformação e emancipação.
Esse encontro, né, que vai ser organizado pelas redes brasileiras Formad, RI, Rede Ali, Rede Cirandar e Rede Coletivo Conviver, vai congregar narrativas e narradoras, né, de diferentes partes da América Latina, e vai ser capitaneado por uma rede que nós construímos a partir do trabalho com narrativas, que é o Coletivo Conviver, constituído a partir do encontro de diferentes coletivos de educadoras e educadores no âmbito da região metropolitana de Campinas, mas não só, né, que tem o intuito, né, teve o intuito de participar dessa rede latino-americana e que, de um certo modo, né, foi construindo possibilidades de trabalho, né, nesse contexto narrativo, como sempre. Então, apesar de sermos, no âmbito da academia, de uma certa ciência endurecida das ciências humanas, a gente também participa, né, no diálogo com outras ciências humanas, porque a diversidade também é presente na universidade, né, de círculos narrativos, de grupos de pesquisa narrativa, né, que também se constituem na Unesp, na USP ou na Unicamp, como as estaduais paulistas, mas mesmo também em algumas universidades federais no âmbito do Brasil. E nesse diálogo, né, entre diferentes redes narrativas, a professora Inês Bragança, né, que coordena a Polifonia e é integrante do GEPEC, né, da qual eu sou coordenador, ela construiu, né, teve a oportunidade de dar continuidade a uma pesquisa e, a partir de experiências instituintes, de formação docente, uma abordagem narrativa autobiográfica, diálogos latino-americanos, construir uma pesquisa em rede, diálogos latino-americanos. E nessa pesquisa em rede, nesse enredamento com diferentes colegas da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, do Peru, né, e que mais recentemente a gente tem feito uma disciplina que a gente está mais estreitando os nossos laços. A perspectiva teórico-metodológica que nós temos trabalhado, ela ancora-se não só numa perspectiva narrativa, mas também numa perspectiva de pesquisa-formação, em que o compromisso de pesquisa associa-se ao processo de formação e vai construindo possibilidades de trabalho mais coletivos, mais formadores e com mais pesquisa. E nesse trabalho de pesquisa, que a gente foi conhecendo mais aprofundadamente, a gente teve a possibilidade de diálogo com o professor Gabriel Soares, e nesse diálogo a gente conheceu mais aprofundadamente a documentação narrativa de experiências pedagógicas. Essa documentação narrativa favoreceu, né, o aprofundamento e a reflexão epistemopolítica do alcance do trabalho narrativo, e aí a gente chega naquilo que a professora Laura gostaria tanto, de estudante para estudante, em que, numa disciplina, construímos, né, a professora Inês Bragança, em parceria com a professora Juliana Batista Faria e com a estudante Gemima Natália Dalbo Domingos, um trabalho de documentação narrativa que favoreceu o compartilhamento das narrativas orais e escritas, a construção do diálogo e dos comentários numa perspectiva da documentação narrativa de experiências pedagógicas e gerou a produção de um livro de narrativas, né, das estudantes e dos estudantes, e que carinhosamente eles o intitularam de Estudante para Estudante, documentação narrativa de experiências pedagógicas na formação docente universitária. Isso tudo posto, para eu finalizar, porque eu já sei que a Ana está com, né, para finalizar aqui a minha fala, naquele sonho que a gente tinha, né, quando a gente começou o trabalho com narrativas na Unicamp, de que livros como esse pudessem gerar, né, uma escrita, né, uma narrativa das professoras e professores da escola básica, e que, felizmente, a gente já está no 5º número, produzindo o 6º. Livros como esse, que são livros de professoras e professores, profissionais da escola, constituídos numa perspectiva narrativa, livros que narram o cotidiano da escola, passam também a ser referência nos nossos trabalhos universitários. Eles passam também a concorrer com a bibliografia acadêmica, com um conhecimento que favorece uma formação que
sustenta o diálogo no cotidiano escolar, sustenta o trabalho com as narrativas no cotidiano escolar. E agora, quando a gente tem a oportunidade de que estudantes também, ao narrarem, né, suas vivências na universidade, suas vivências escolares, também possam compartilhar com as estudantes, e os estudantes, professoras e professores em formação, esse material, e aí volto aqui para dizer para vocês que a parceria com o professor Valdemir Miotello, também, por acaso, editor da Pedro e João Editores, toda essa publicação vocês podem encontrar, né, nessa editora, está disponível em e-book. E, mais ainda, quando algumas, né, prefeituras, né, perguntam para a gente se podem produzir livros para serem disponibilizados para as professoras e professores nos processos de formação, a gente fica muito feliz. Então, a gente está vendo que, nesse diálogo crítico emancipatório que a narrativa possibilitou a construir tanto na pesquisa narrativa, quanto também numa formação narrativa, com professoras e professores que são assumidamente também narradores e narradoras de uma comunidade muito ampla, que é a comunidade educacional, esses conhecimentos produzidos na escola também dialogam com os conhecimentos produzidos na universidade. E não tem coisa mais bonita de ver que professoras e professores, quando narram suas histórias, passam a ser consideradas também produtoras de conhecimento e, consequentemente, geradoras de novas narrativas formativas. Queria agradecer a presença de todas e todos, né, conclamar que vocês participem dessa comunidade também, e agradecer a oportunidade de estar aqui, não só num congresso de educação, mas também numa feira literária tão importante como a Flipos, porque, como disse o professor Ítalo, não há educação sem literatura e sem cultura, mas também não há cultura e literatura sem uma boa educação, e, no meu caso, eu diria, uma educação narrativa. Obrigado pela audiência. Obrigada, professor Guilherme. Penso que boas reflexões tivemos com esse momento de diálogo, e agora a gente abre para que vocês possam perguntar, afirmar, discordar, né? Que é bastante importante. Eu que atuo e pesquiso, tanto na graduação quanto na pós-graduação, formação de professores, muito me traz pensar a formação, seja ela inicial ou continuada, a partir da pesquisa narrativa, né? Nós estamos num movimento em que o neoliberalismo é uma grande onda nos nossos currículos, não é? Vou falar do Brasil, mas isso é planetário, nos nossos currículos, nas nossas políticas públicas, onde se tem um perfil idealizado de docente, não é? Onde se fala, na Resolução 02/2019, que é o currículo do ensino superior, se fala 32 vezes sobre competência docente, numa linguagem empresarial, sucateada, empacotada, em que os professores estão, então, desautorizados a construir um pensamento. Porque um currículo nacional, ele tem que existir, logicamente, mas ele não conta com uma diversidade que não precisa falar de região nem de cidades, uma diversidade na própria cidade, em que territórios nos trazem realidades e demandas muito diferentes, e professores também se constituindo de maneira diferente, não é? Então, a narrativa, ela traz e responsabiliza o professor. E ela dá esse espaço, né? Lembro-me quando Paulo Freire foi secretário de Educação em São Paulo, na gestão da Erundina, em que ele foi para a primeira reunião, e foi muito interessante, porque essa primeira reunião com os professores estavam esperando manuais prescritivos lá para que eles fizessem, né? E aí os professores disseram: o que é que nós vamos mudar, o que é que nós vamos fazer? E Freire disse: não sei.
quem sabe são vocês. Vocês estão em sala de aula. É vocês que vão me dizer sobre esse cotidiano que eu não conheço, mas que eu posso trazer reflexões, e é bastante importante o que a Laura traz, porque tem uma falsa ideia de que as narrativas são fáceis, que as narrativas não têm respaldo teórico. Pelo contrário, as narrativas são muito complexas, são difíceis, né? Eu estou aqui com uma aluna do mestrado que a gente fez uma finalização de uma disciplina com memoriais. E não foi só legal, Guilherme, porque foi assim, foi arrebentador, porque cada um criou a sua memória e a grande questão era o percurso da aprendizagem nesse processo. Pensar como esse aluno aprende, refletir como esse aluno aprende, que somos professores, mas é também perceber como nós aprendemos, qual é o nosso silêncio, para onde eu levo a reflexão? Se essa situação é muito descolada, muito distante de nós que estamos, seja na Universidade Federal de Alfenas, que tem a sua especificidade, seja na Unesp, seja na Unicamp, se eu não tenho uma autoria, eu acabo imitando e buscando manuais mesmo, porque eu não tenho autoria, eu tenho um silêncio. O que eu vou falar? Eu tenho que falar igual o Brunner? Eu tenho que falar igual quem para poder ter um artigo publicado? Eu posso falar a partir da minha experiência e, a partir disso, ter uma reflexão sobre este cotidiano, não é? Em que temos uma infinidade de situações grandiosas para pensarmos sobre a nossa prática pedagógica, com alunos silenciados e com professores silenciados também, né? Então, é um movimento bastante importante e eu vou dizer que, às vezes, é inaugural. Porque, muitas vezes, não é algo que a gente já fez, é algo que nunca fizemos. Pensar sobre essa prática dentro de processos formativos, reflexivos, transformar isso numa linguagem que é acadêmica também. Porque, quando a gente diz, por que não é acadêmica falar de um processo, de uma experiência? O que é experiência? O que tem sentido? Receber uma carta de uma professora na minha casa, isso me afeta profundamente. Não é? Quando eu troco cartas, quando essa carta me chega, quando eu penso sobre o que está ali, quando eu sou convidado a refletir sobre isso. São muitas ações. E, muitas vezes, o ensino mais tradicional, qual é a grande ação? Cadernos cheios. Muitas leituras. E muitas leituras nem sempre nos fazem refletir sobre isso. O que é experiência? Experiência é aquilo que me passa, né? É o que me afeta, já diria Larossa, da Universidade de Barcelona. Será que hoje esse encontro ele vai virar experiência na vida de vocês? Só irá virar se nos afetar e se refletirmos sobre isso. Poderemos nos encontrar daqui a 10 anos e dizer, Ana, aquela fala do Guilherme no dia 1/5/2025 me fez... Não é? Aquela fala da Laura, então é isso. E posso encontrar também, dizer, nossa, você estava lá, eu também. Nossa, eu nem lembro o que aconteceu, porque o que dá a liga é o que tem sentido e o que tem significado. E isso nos dá um grande esforço, seja na graduação, na pós-graduação, na educação básica. Então, assim, penso que é algo bastante desafiador. Eu trabalho com formação, estou numa pesquisa com a Universidade de Málaga, com a Universidade Federal da Bahia e com a Alfenas, a Universidade Federal de Alfenas, para buscar esse cotidiano a partir das narrativas de quem está na escola, né? E está sendo um movimento muito interessante. Por quê? Porque eu tenho um referencial teórico, o Nátio Rivas Flores ele tem outro referencial teórico, a Simone Bueno, da Federal da Bahia, tem outro referencial teórico. Então, assim, nós vamos escrever, professora Laura e professor Guilherme, sobre o começo. Eu coordeno essa pesquisa. O começo foi da onde cada um parte. Então, assim, não é a pesquisa que vai ser aplicada, não tem aplicação, mas como a gente se constitui como um grupo de pesquisadores numa pesquisa que não tem manual, e toda pesquisa deveria começar assim. E a narrativa, ela não consegue começar de outro jeito e desenvolver de outro jeito, se não for na sua singularidade, na sua subjetividade, que é extremamente rica e que muitas vezes é apagada, porque temos um modelo, uma idealização do que é um professor, do que é uma escrita acadêmica. Ai, não pode colocar, isso aqui é muito poético, não pode, tem que ser rigoroso, de preferência que ninguém entenda muito, porque daí fica uma coisa difícil, né? E aí me faz lembrar, quando eu fazia a formação em
Jacareí, na Secretaria de Educação, e trabalhava com alfabetização, e aí essas narrativas nos ajudam tanto a andar. E aí eu cheguei com as duas filhas minhas, hoje uma tem 31, a outra 28, mas elas tinham 4 e 6, entrei com elas, porque aquele dia eu não tinha ninguém para ficá-las em casa, né, para cuidar delas em casa, e eu levei. Quando eu cheguei para a formação, o grupo de professores, que bom, trouxe suas filhas, elas vão traduzir o que você fala para nós? Gente, foi uma fala maravilhosa para mim, porque a ida das minhas filhas me deram a oportunidade de entender que o que eu dizia estava distante e não tinha significado nem sentido para elas. Não é? E eu me considero uma boa comunicadora. Eu me considero. Eu tenho aqui muitas pessoas que foram alunas e professoras comigo, enfim, mas a gente não é um atestado para sempre. Não é cada grupo é um grupo, é a coisa da rede, da comunidade. Então, assim, valiosíssima a fala da Laura, do Guilherme, eu quero agradecer e quero abrir agora para que vocês possam perguntar, fazer considerações. Né? O Ítalo já... já tem microfone aí? Vamos abrir para uma pergunta só, gente, por conta do horário, e depois vocês só podem uma é desafiadora. Trocar. Vamos fazer Faz as um duas, bloco, então, Mayra. Faz um bloco e uma resposta. Um bloco de 3, de 4, e eles respondem uma vez e a gente não... Fechou, então. Tá? Professor Francisco Charão, da Universidade Federal de Alfenas. Eu vou pedir a tolerância da plateia, vou fazer uma pequena introdução para a minha pergunta. Sócrates, que sou da filosofia, o Sócrates que pronunciou essa famosa frase que todo mundo repete, né? Só sei que nada sei, ele diz que ele nunca escreveu nada, porque ele entendia que a palavra é vida. E quando eu escrevo, eu estou matando a palavra. De quando ele chega de um lugar a outro. Dizem que Jesus Cristo também é pela mesma razão. Ele nunca escreveu, porque ele contava parábolas, né? Ensinava através de parábolas. Embora no caso de Jesus Cristo há uma controvérsia, muito provavelmente é porque ele não era alfabetizado mesmo, porque ele não escreveu, né? E aí eu chego na autora que eu estudo por uma outra questão que é da filosofia política, que é a Hannah Arendt, e que ela diz uma coisa que eu acho bem radical. Eu pelo menos, não estou muito de acordo, inclusive, com isso, né? Mas é bem interessante, eu vou colocar para a mesa refletir sobre isso, que eu acho que vai ao encontro do que vocês estão refletindo, e aí vem a questão que eu vou colocar. Ela basicamente diz o seguinte, né, com base na fenomenologia, enfim, que a nossa personalidade é constituída narrativamente. Eu sou tudo aquilo que eu digo de mim mesmo e que os outros dizem de mim. Se eu retirar tudo aquilo que eu digo de mim mesmo, a história que eu conto sobre a minha vida, e se eu retirar aquilo que as pessoas dizem da minha vida, o que sobra da minha personalidade? Essa é a questão. Então, a minha pergunta para vocês era se vocês entendem, então, que o fato de eu escrever, de eu colocar essas histórias no papel, na publicação, se eu também, como que as pessoas ao lerem isso conseguem, digamos assim, extrair dali aquele espírito vivo desse fenômeno, né? Por exemplo, você vai traduzir isso para mim? Como é que eu consigo capturar isso na leitura? Essa é a minha pergunta. Bom dia a todos. Sotaque diferente, viu, gente? Lá do norte. Então, professora Cristina, a senhora colocou muito o que eu ia falar, né? Sônia, eu iniciei na educação básica em 2002, cheia de sonhos, né? Aí, no concurso, eu entrei e tinha lá as divisões, né? Você ia pegar as turmas, e eu era a terceira escolha. Fui privilegiada em ficar com essas turmas. Porque aí, professora Laura, eu vou falar da narrativa, mas a narrativa é falada mesmo, sabe?
E o momento que eu acho que nós estamos desperdiçando enquanto professores é o conselho de classe. A gente passou a ser um tribunal, onde, na verdade, a gente deveria discutir cada um dos casos e aprender muito mais sobre os nossos alunos. Nesse conselho de classe, eu pude perceber, por eu dar, talvez, disciplinas como filosofia, sociologia, educação física, artes, que os alunos que eram reprovados pelos outros colegas, meus professores, eram os alunos que, para mim, eram os mais inteligentes, eram os mais magníficos. E aí eu via, por exemplo, o Antônio, que estava ali na EJA, a gente começa com uma turma com 20 e poucos alunos. No final, se a gente estiver no final do ano com 5, é muito, que eram pessoas que não conseguiram estudar na data correta e está ali às vezes, e o Antônio era um desses, né, que ele fazia limpeza na fábrica e precisava do ensino médio para continuar limpando, porque a fábrica agora exigia o ensino médio. E o Antônio era dislexo. Então, eu percebi isso, e ele depois, fazendo prova oral com ele, eu percebi que ele é um aluno excelente. Então, eu apenas mudei o meu método. Como que eu fiz isso? Narrativa, escutando, conversando, sabendo um pouquinho da história dele, enquanto ele seria, mais uma vez, reprovado pelos outros professores de matemática e de português, que não conseguiram, ali, identificando nessa dislexia. E o outro caso do pavilhão, desses alunos aí, né, é que a gente, por estar nesses projetos, a gente não convive com eles 2 horas, a gente passa 4 horas por dia. Então, a gente vira um pouco manha, como se fosse anos iniciais. E aí, o outro caso que me marcou muito é o do Rafael. Rafael não conseguia a linguagem escrita. O Rafael era um menino que era de aviãozinho de droga. E no esporte ele era espetacular. Na arte ele era espetacular. E aí vem o Paulo Freire, da gente levar um conhecimento, mas aquele que faz sentido para o aluno. E aí começou a fazer sentido com o Rafael. E o Rafael ia ser reprovado de novo, porque era hiperviolento, porque Rafael não conhecia toque, não conhecia carinho, ele nunca foi elogiado na vida. Sempre era levado como um aluno problema da escola. E hoje o Rafael, se vocês puderem seguir, ele é o senhor churrasco, tem quase 1 milhão de seguidores, né? E para mim é um caso, eu fico emocionada quando vocês estão falando, porque assim, era um aluno que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E às vezes nós estamos ali como professores e esquecemos de escutar a narrativa deles. Uma narrativa falada, que alguns simplesmente não conseguem escrever. E como a gente fica apegado também, professora Laura, à escrita, àquilo que está entregado. Sabe, assim, a nossa avaliação precisa mudar. Então, saibam, assim, que vocês teceram um nó, e o nó em mim, assim, um nó que não vai desatar tão cedo. Saio daqui hoje, assim, muito feliz, e saber que essas narrativas devem, sim, ser valorizadas, principalmente para as academias, né? É isso. Bom dia, eu sou a Vitória, eu atuo há cerca de 1 ano com formação continuada de professores e a minha pergunta acho que vai um pouco em contrapartida ao que a minha colega acabou de colocar, porque a minha dificuldade tem sido, para além de estabelecer o espaço de formação continuada como aquele de ação, reflexão, ação, além de ouvir as narrativas orais e de propor esse momento de coletividade entre os docentes, fazer com que essa escrita seja desenvolvida. Porque percebo que tenho um certo receio de como eu escrevo e como que eu posso transformar a minha vivência, a minha experiência em escrita e como que eu entendo que isso favorece a reflexão e gostaria de promover isso com os meus professores, mas ainda sinto um receio deles em eu não sou um ser que escreve, sou o professor que ensina, mas não o professor que escreve. Eu queria saber como que eu posso melhorar isso na minha prática, como que eu posso fazer com que eles também percebam que são, sim, escritores. Pode ser? Bom, eu queria começar isso com o que o Francisco colocou, que Sócrates narrava oralmente. E esse compartilhamento da narrativa oral é super importante, né? São culturas orais hoje, as africanas, por exemplo, em suas diferentes dimensões, que persistem pela continuidade das narrativas orais que são transmitidas ali. Então a gente tem que também compreender que esse é um valor da cultura humana, a narrativa oral. Então, vivos repentistas, né, do Nordeste, vivos as diferentes culturas, né, principalmente os grupos indígenas, que em suas histórias narrativas orais
perpetuam diferentes conhecimentos, né? Então, a gente não quer apagar isso, né? Como o filósofo Sócrates às vezes criticava a escrita, né? Mas a gente quer fazer o quê? Compreender que, culturalmente, o valor dessas narrativas orais também pode conversar com diferentes modos de trabalho com narrativas, sejam elas escritas, fílmicas, fotográficas. Eu vou imaginar aqui, quando a gente olha, né, as cerâmicas de Picasso, a gente vê ele contando uma história em cada material que ele produziu. Então, isso é um outro modo, né? Então, a gente quer valorizar essas perspectivas narrativas. E, nesse sentido, sim, a gente, né, como o Brunner brinca, né, a gente, como peixe, esquece que está dentro d'água, né? Por quê? Porque a gente esquece que o que somos, só somos porque alguém, em princípio, nos nomeou, né? O outro sempre nos constitui primeiro. E essa constitutividade, ela também está em nós. Quanto mais a gente, de um certo modo, como muito, né? É muito bonito isso, Sônia. A gente lembra dos nossos estudantes. A gente lembra do Ali, né? Que é o nosso estudante surdo. A gente lembra do, né? Você falou do Rafael, que hoje é um senhor, né? Um senhor churrasco. Então, isso emociona a professora. Isso, Vitória, é o conhecimento. Não é qualquer coisinha. Então, numa comunidade narradora, como também Sócrates experimentou, a confiança, essa amizade, essa filia, ela é constitutiva das relações. Há que se ter paciência para, ao escutar as narrativas orais, valorizá-las e, ao compartilhá-las entre elas, gerar a possibilidade. Como é que a gente retoma o que você contou na vez passada? O que você traz para que, na vez passada, daquilo que você narrou, eu consiga me lembrar das palavras que você disse? E essa é a materialidade que é necessária no processo reflexivo. Porque uma reflexão não é só você fletir, né, como um filósofo lembraria, mas é levantar o olhar. Então você não só reflete de uma perspectiva bakhtiniana, mas também refrata a partir daquilo que você conhece. Então é necessário, Vitória, né, como muito bem colocou a Sônia, é necessário essa confiança. É necessário que, na circulação das narrativas orais, a comunidade narradora se sinta confiante em compartilhar novamente, pela oralidade, mas também de depositar, materializar essas narrativas para que elas sejam retomadas e construir uma reflexidade narrativa que gera novas propostas formativas. Demora um pouquinho, mas é possível, tá bom? Eu sei que a gente tem um tempo corrido aqui, então não queria me estender, mas mais uma vez agradecer, né, a atenção de todas os outros, tá bom? A Laura vai responder. Tá, então vou fazer rapidinho. A Sônia, a tua sensibilidade para poder, né, acolher o outro, né, e fazer junto com ele. E aí me lembrei, já que estamos com a Feira de Literatura, a tua narrativa me fez lembrar a Eliana Brum, né, que é uma jornalista do Sul, Rio Grande do Sul, que traz crônicas muito densas e profundas para fazer-nos pensar sobre essas situações limite, né? Esses alunos que não conhecemos se não estamos dispostos a. Sobre Hannah Arendt, o professor Francisco, assim, o Guilherme falou do Bakhtin, né? E, assim, pensar na consciência, nós nos constituímos na relação com todos os outros, e nossa consciência vai sendo materializada na interlocução com os outros. Então, ainda que nós façamos parte de uma comunidade e nossa consciência vai sendo constituída a partir do que os acordos desse coletivo, o Bakhtin traz a ideia da responsabilidade, né? Então, quando o professor Francisco fala do leitor,
a responsabilidade do qual fala o Bakhtin, de não termos álibi, né? Não temos como fugir do lugar que ocupamos. Nós, quando falamos, quando escrevemos, quando nos expressamos, nos assinamos por aquilo que estamos pensando e expressando e compartilhando. E Victoria, alguém falou da paciência hoje, né? Foi o Ítalo, e acho que é muita paciência. Porque assim como vai ter professoras que vão se sentir instigadas, olha aqui, a colega agora, eu quero falar, assim vai acontecer também no teu grupo, né? Mas na medida em que você também leve uma escrita para, de alguma forma, mostrar o que você espera enquanto uma escrita que diga de experiência, porque quando eu falo do acadêmico, é justamente aquela escrita que traz as referências bibliográficas e são escritas que não trazem autoria, um termo que a Ana enfatizou bastante aqui. A autoria, quando nós falamos em autoria, é de que forma nós estamos presentes naquilo que escrevemos, de que forma o que eu penso e o que eu quero expressar está delimitado. Quando fazemos pesquisa, cadê a pesquisadora aqui? Só tem aqui aparece só o Freire, o Bakhtin, a Hannah Arendt. Cadê? O que você pensa em relação a isso? Então, bom, acho que é isso. Uma pessoa, ela quer só manifestar, acho que não é pergunta, né? Ela quer só manifestar, então ela vai manifestar e eu fecho. Tem... Rapidão, porque olha, ela tá brava. Então, eu acho assim que a gente foi condicionado, nós, começa por nós, né? Fomos condicionados a que o ensinar é ensinar letras, A de abelha, B de barriga, como eu aprendi. Mas nós não fomos ensinados para a vida. Eu mesma, eu era muito quieta, muito tímida, não abria a boca, queria só ler, nem namorado eu queria arrumar. Minha mãe mandava, eles mandavam os rapazes na minha casa, falavam, não quer saber de esses vagabundos, falavam desse jeito, quer saber de ninguém, não. A minha vida era ficar num quarto lendo. Por quê? Eu não fui condicionada a falar. A gente não podia falar, não podia ouvir as conversas da minha mãe, a gente queria ouvir a criança, né? Então, para resumir, nós fomos condicionados a aprender as letras, mas não a vida, não a ter o direito de se expressar, como a gente tem agora, embora está meio camuflado ainda, né? Porque dependendo do que você expressar, dá até processo, né? Você é até processada, dependendo do que você falar, né? E aconteceu comigo rapidão o que aconteceu com ela. Eu tinha um aluno que mexia com drogas e tinha aula de arte, e a professora dele não conseguia lidar com ele. Para ver, a arte, por exemplo, o que adianta a arte só de desenhar e pintar? E a arte da vida? Que ela não soube lidar com ele. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, eu vou matar ela, não vou falar o nome, que é falta de ética. Eu vou matar. Eu falei, por quê? Porque ela não sabe conversar comigo, ela me maltrata. Ela me despreza. Eu falei, então você vai querer me matar também? Ele falou, não, você não. Você é minha amiga. Você conversa comigo, você me dá carinho. E hoje eu vejo ele na rua, lá na minha cidade. Ele, onde me vê, me cumprimenta com muito respeito. Não sei se ele ainda mexe com drogas. Inclusive, ele não passou de ano. Eu fiquei muito, muito triste também, porque a escola não deixou eu passar ele de ano, porque ele escrevia errado. Mas é como ela disse, eu conversava com ele, ele era super inteligente. Eu queria passar ele de ano, porque eu falei assim, a escrita depois se resolve com o tempo. O menino era, até hoje também não sei, no que deu, porque nem tudo depende da gente. A gente vive um sistema, né? Aí o desejo da gente às vezes não é saciado, porque a gente tem regras, a gente tem um sistema para obedecer, né? Então, tem leis também, né? Muito obrigada, viu? Obrigada. Então, nós vamos finalizando, agradecendo novamente Guilherme, Laura, todos os presentes. E aí, aqui foi dito pelo deputado, que eu achei lindo demais, o ânimo do Bauman, com 97 anos, para um último encontro. Gente, que nós possamos ter ânimos para encontros. Se conseguirmos chegar ao 97, é demais.
mas que a gente possa ter encontros no nosso cotidiano, não é? Que alguns possam durar anos, décadas, que alguns possam durar algumas horas, mas que a gente tenha encontro. Então, eu quero fechar com um texto rapidíssimo do Fernando Sabino que diz: de tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Até sempre, aproveitem o congresso. Muito obrigada, que show. Eu fiquei sentida em apressar eles. Gente, a gente retorna 1h da tarde.